Olá pessoal, meu nome é Guilherme e nesse vídeo nós vamos fazer a apresentação de um projeto de um galpão onde foi utilizado o diâmetro de 30 centímetros. Nós vamos verificar que esse diâmetro a gente não consegue fazer o dimensionamento da fundação. E aí nós vamos fazer o projeto no Sysfund utilizando o diâmetro de 40 e 60 centímetros, tá bom? Então nós vamos passar por todos os passos aqui, como é que faz um projeto no Sysfund, para vocês entenderem, e vamos fazer a análise desse projeto. Primeiramente, vamos mostrar aqui o projeto. O projeto aqui é de um galpão. Nós temos aqui todas as combinações de carga. Então, nós temos aqui o laudo de sondagem também, SPT, com 10 metros aqui a gente tem uma camada de pedregulho. A gente vai lançar esse SPT. E o projeto que foi feito, a gente vai fazer a análise, foi feito por um outro profissional. E a gente verificou aqui, adotou 14 metros de profundidade e apenas uma estaca de 30 para todos os pontos, todos os pilares. Mas o que acontece é que a gente tem momentos aí da ordem de 8 toneladas de força vezes metro e cargas horizontais da ordem de 3 toneladas de força vezes metro. 3 toneladas de força. E aí isso aí vai impactar muito na fundação. Então nós vamos fazer esse projeto no Sysfund. Então a primeira coisa que a gente faz no Sysfund é a gente colocar o SPT. A gente lançou aqui o SPT. E agora a gente vai definir o tipo de estaca. Então a gente vem aqui em análise isolada. Em análise isolada, vamos definir aqui o tipo de estaca. Vamos colocar estaca escavada. E o próximo passo agora é definir o método semi-empírico que a gente vai utilizar, ou os métodos, A gente vai adotar aqui somente o método de Decor-Quaresma e vai desabilitar todos os demais métodos. O método Antunes e Cabral está marcado, mas ele foi desabilitado automaticamente porque ele é só para hélice contínua, então o sistema já desabilitou. Tá? Então nessa parte aqui, o sistema faz o cálculo aqui de toda a capacidade de carga vertical, atrito lateral, resistência de ponta e inclusive a tração também. E o SPT ele coloca aqui do lado. Tá? Então vamos lá no próximo passo. O próximo passo agora é a gente colocar todas as cargas que a gente vai no projeto. Então a gente fez aqui a combinação, pior combinação, e colocamos aqui as cargas, FZ, FX, FY, MX, MY, dos 25 pilares, tá? E também a largura e o comprimento dos pilares. Então, próximo agora a gente vai fazer esse primeiro passo aqui, calcular cotas e resistência. Então, a gente vai definir os diâmetros que a gente vai utilizar, Então, nesse projeto, nós vamos calcular primeiro com 30 centímetros para mostrar que não vai ter condições de ser com 30 centímetros, e aí a gente vai depois fazer o cálculo do projeto com o diâmetro correto, tá bom? Então o primeiro passo que a gente dá é esse passo aqui, calcular cotas e resistências. Colocamos aqui 30 centímetros, deixamos aqui a edição de cota livre e vamos aplicar esse primeiro comando aqui, calcular cotas e resistências. Para a gente poder calcular a resistência a cargas verticais, tá? Então, calcular cotas e resistências. Então, veja aqui, o sistema já sugeriu uma cota para a gente, 13 metros, Cota crítica 14 metros, cota ideal 13, ele adotou 13 metros, e uma resistência geotécnica de 26,7 toneladas. Vou sublinhar aqui para a gente, 26,7. Então, verificamos aqui que no projeto foi adotado 14 metros de profundidade aqui, para as estacas. Então vamos lá. Próximo passo então é a gente gerar o estaqueamento inicial. A maior carga do projeto aqui é de 25 toneladas e meia. Então nós teremos apenas um diâmetro para cada pilar, tá? Vamos lá então, gerar o estaqueamento inicial. E aí o sistema vai fazer toda a distribuição. É como a gente está com uma resistência maior do que a maior carga, então a gente vai ter só uma estaca para a gente poder
simular, né, o projeto mesmo que a gente está analisando, tá bom? Já temos aqui, né, a distribuição do projeto, uma estaca de 30 centímetros para todos os pilares. Então, feito isso, agora sim a gente pode ir para o terceiro passo, que é processar a fundação. Aí o sistema já vai fazer o cálculo, né, de toda a parte geotécnica e estrutural do projeto como um todo, tá bom? Então, processar a fundação é o terceiro passo. Então, a fundação está processada, a gente tem aqui 25 erros, né? Então, vamos verificar aqui. A gente vem em verificações e verificamos, olha, aqui erros, né, de deslocamentos horizontais em todos os pilares. Então, nenhum passa. Parte aqui estrutural também, né? Todas excedendo também. E parte de estribos, né? Ramado longitudinal, estribos. E realmente nenhum pilar passou. Então, nós vamos agora ajustar o projeto. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos alterar os diâmetros aqui, né? Então, a gente aciona esse comando aqui, modo manual aqui, para o sistema ficar mais ágil aqui na seleção. Então, vamos adotar aqui diâmetro de 40 e 60 centímetros. Então, no caso, nós vamos colocar aqui com 10 metros de profundidade, porque a gente, na verdade, não precisa de muita resistência à carga vertical, a gente precisa dos diâmetros mesmo mais grossos, tá? Então, a gente vai acionar o primeiro comando, né? Como eu fiz antes, o primeiro comando de calcular cotas e resistências, esse comando aqui, e fazer o procedimento novamente. Então, finalizado o processamento, a gente tem aqui, né, com 10 metros, a gente tem 22,8 para 40 e 34,2 toneladas para o diâmetro de 60. Aí aqui a gente pode ajustar aqui na forma que quisermos, né, e a gente arredondar, né, por exemplo, vou arredondar aqui para 20 e aqui para 30. Reduzimos até um pouco a resistência, né? Essa resistência aqui não está sendo considerada resistência de ponta, tá? Aqui a gente tem uma configuração aqui, né, para limitar a resistência de ponta a 0% do atrito lateral, mas isso aqui pode ser controlado. Estamos adotando 0% de ponta. Então, 20 e 30, então acionamos aqui o segundo comando, que é o gerar estaqueamento inicial. Esse segundo aqui, vamos acionar ele. Então agora a gente já tem aqui o estaqueamento, né, inicial. A gente tem aqui diâmetro de 40, né, 72% e diâmetro de 60, 28%. Agora a gente vai fazer o processamento, né, da fundação. O sistema aqui já distribuiu, né, todo o projeto aqui com os diâmetros de 40 e 60, só levando em conta as cargas verticais, que é o estaqueamento mais econômico. Então, vamos aqui acionar o terceiro botão, que é processar a fundação, que é esse botão aqui. Então, com o processamento já pronto aqui, verificamos aqui que a gente tem ainda 17 erros. Vamos verificar os erros aqui. Todos esses pilares em vermelho estão com erro. Ainda temos muitos erros aqui, né? Deslocamentos horizontais excessivos, né? Bastante. Principalmente nos diâmetros de 40, na verdade, né? Somente. Então, nós vamos agora modificar. O que a gente faz? A gente vai lá na análise isolada, podemos fazer a análise 1 a 1. Então, o sistema aqui já dá aqui, né? Todos os pilares que estão com erro. Primeiro é o B1. Vamos, então, analisar aqui. A gente coloca B1 e acionamos o comando importar dados. Com os dados importados, nós verificamos o erro. Está com deslocamento horizontal maior do que o permitido 1,5, tá? E aí a gente consegue alterar aqui. Vou até mostrar também uma alternativa aqui de flexibilizar melhor esse deslocamento horizontal. Aqui ele está considerando um valor fixo de 1,5, mas a gente consegue flexibilizar em função do diâmetro. A gente permite um deslocamento de até um percentual do diâmetro. Então 5% daria até 2 centímetros. Então tá vendo que aqui eu já
não teria erro, né? Então vamos até alterar isso. Vamos verificar aqui, ó, 14 erros, né? Então a gente já tem uma quantidade de erros bem menor, né? Verificando aqui, temos B2, B6, B8. Então, para andar mais rápido, o que eu vou fazer? Eu vou alterar diretamente o estaqueamento aqui, tá? Para a gente poder agilizar. Então, antes de diâmetro de 40, eu vou colocar 60 diretamente, sem passar pelo isolado, que é uma forma também de fazer. E aí a gente vai processar a estrutura novamente. Agora, então, com toda a fundação alterada, né? Todos que tinham erro aqui, a gente alterou para diâmetro de 60. E aí nós vamos processar novamente a fundação. Vamos naquele terceiro comando, então, de processar a fundação. Então, essa fundação processada aqui, nós temos nenhum erro, né? Verificamos aqui que tudo passou, todas as verificações geotécnicas, estruturais, sem nenhum erro. Então, no próximo passo, o que é agora? Nós vamos em definição de bitolas para a gente poder ajustar as bitolas que a gente quer utilizar na obra. Então aqui a gente faz a definição das bitolas, né? Vamos colocar tudo o diâmetro de meia. E aqui temos aqui espaçamento entre barras, né? 14, 10, 8. Então tá tudo tranquilo. Se eu quisesse por acaso mudar algum diâmetro, eu poderia vir aqui no grupo e mudar o diâmetro que ele recalcula o número de barras. E no relatório a gente tem todo o relatório de detalhamento, né, do projeto. Essa primeira coluna aqui é a parte geotécnica, né? Ele dá aqui a quantidade de estacas e o pré-dimensionamento do bloco, né? Aqui temos só apenas dois grupos, né? Então temos um diâmetro de 60 e um diâmetro de 40. E as outras partes são a parte de armações, né? Então temos aqui os grupos estruturais, diâmetro de 40 com 3 metros, B14, né? 6N1, diâmetro de meia, comprimento 3 metros, estribo de 5 a cada 14. E também, estribo também a gente consegue mudar aqui, se quiser, né, adotar um estribo, né, diferente, por exemplo, né, 6.3, a gente já recalcula. Então no relatório a gente já tem todo o relatório para detalhamento. Olha aqui, ó, esses pilares aqui, B2, B3, B14, né, até com 10 metros, ó, de comprimento da armação, aqui 4 metros, aqui 8 metros, né, B6, B8 e B13. A gente já tem todos os grupos estruturais prontos para o detalhamento. E aí, temos também esse relatório de verificações aqui, é uma memória de cálculo, né, com todas as verificações que foram feitas, inclusive pode-se gerar aqui o PDF também, relatório muito completo. Relatório também de orçamento, com todos os quantitativos, a gente consegue já ter um valor aqui bem estimado na obra, aqui, bem preciso, 106 mil, e todos os quantitativos aqui de volume de estaca, né, aço de estaca, todos os quantitativos aqui do projeto, uma planilha quantitativa. Relatório de blocos também, ele dá aqui as repetições e os maiores esforços aqui, então para fazer um pré-dimensionamento, dimensionamento do bloco, né, fica bem tranquilo de fazer. O Sysfund, né, ele, não falei no início, mas ele já calculou também o modo de deformação horizontal automaticamente em função do SPT, tá? Aqui, ó, 1 meganewton por metro cúbico, isso já foi tudo calculado automaticamente, mas todos esses parâmetros que são calculados automaticamente podem ser editados também, mas ele calcula todos automaticamente. Existem uma série de configurações também que podem ser alteradas, né? Aqui, classe de agressividade, a gente está adotando 2, qualquer coisa que a gente muda, ele já vai alterar tudo automaticamente. Tá? E análise isolada, né? Também temos várias coisas ainda aqui, que a gente não mostrou, mas toda a demonstração do cálculo da flexão composta, né? Pré-dimensionamento aqui da geometria do bloco, todos os gráficos aqui, né? Deslocamento horizontal, momento fletor, esforço cortante, esforço normal e as tensões no concreto na profundidade. Então o Sysfund é um sistema, né, que para cálculo de dimensionamento de fundações e estacas, que leva-se em conta, né, as cargas horizontais e os momentos. E a gente demonstrou nesse projeto, né, o quanto é importante a consideração
dessas cargas, né, nos projetos, né? Caso se considere só as cargas verticais, né, isso aí pode estar correndo um sério risco os projetos, porque na flexão composta isso altera a quantidade de armadura, né, altera o AS, altera o comprimento da armadura, então deslocamentos horizontais, uma série de verificações são alteradas em função dos momentos e das cargas horizontais. Por isso a grande importância de se considerar, né? E para você que quiser conhecer mais sobre o Sysfund, entre na página, né, sysfund.com.br, e lá a gente tem bem mais informações. Então, por hoje é só, espero que tenham gostado, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.